Olá, amigas! Este será o novo modelo de batimão que vamos fazer juntas hoje. Ele é feito no godê. Nós cortamos um círculo ou nós usamos toda a extensão do nosso pano de prato. Este aqui foi feito na altura do pano de prato. Então, nós não usamos o pano de prato neste sentido. Nós usamos o pano de prato no sentido do comprimento e não no sentido aqui da altura. E olha que graça que fica os nossos batimão, porque eles ficam, nós aproveitamos muito mais o tecido, porque ele fica no godê e fica super lindo lá nas nossas cozinhas. Vocês não imaginam. E nós usamos toda a extensão do pano de prato. Por isso que nós vamos fazer para utilizar mais os nossos tecidos. Este maior eu comprei por metro, então eu fiz com 50 de altura, então ele tem 50 em toda o meio círculo. Este aqui eu fiz menor, essa altura aqui minha tem 45. Você pode fazer com 40, com 35, depende do tamanho que você quer o seu batimão. Aqui também, nesta largura, eu usei uma parte do meu tecido. Se você tiver o tecido de sacaria, que for mais estreito, aquele de 75, você pode usar ele todo para fazer o batimão e sobre ele que você vai colocar esta partezinha do acabamento. Vamos fazer juntas? Nós vamos usar tecido de sacaria para pano de prato. Eu comprei por metro, mas você pode comprar o saco. Vamos precisar de um saco, então, para pano de prato. Vamos precisar de tecido. O meu tecido é tricoline. O meu é mais ou menos 30 centímetros. Nós vamos usar também um colchete, esse colchete de pressão. Vamos precisar um colchete. E nós vamos precisar de um papelãozinho ou uma cartolina para nós fazermos o molde. Nós vamos precisar do tamanho do molde, um pedacinho de manta R1 ou manta R2 ou feltro, só para nós estruturar a nossa base. E nós vamos precisar 1,60 m de viés. Pode ser o viés mais fino ou também o grosso, se você tiver em mão. Amigas, primeiramente eu quero explicar para vocês sobre o tecido que nós vamos usar. Eu comprei por metro e este meu é um tecido muito largo, super largo. Ele tem 1,60 m de larguras. Então eu comprei só 50 centímetros. Mas eu quero explicar para vocês. Se vocês comprarem o saco de sacaria e vocês abrirem, vocês vão ter na largura 1 metro por 75, que é a altura. Então, vocês podem cortar nele a largura que vocês quiserem. Aqui, nesta largura, vocês podem cortar 40 centímetros, 50 centímetros. Então, vocês podem comprar o tecido que vocês vão usar de sacaria, abrir aquele saco ou comprar ele já aberto. Vocês podem comprar 60 centímetros, 70 centímetros, o quanto vocês preferirem. Esse meu, como é bem largo, eu comprei só 50 centímetros. Então, eu vou cortar este 50 centímetros por 90, porque eu não quero fazer ele tão longo como eu fiz um outro que eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar ele na altura só de 40, porque nesta altura aqui, um que eu cortei com 50, eu fiz o acabamento para dentro aqui. E se você cortar ou comprar um saco mais estreito, você pode fazer o teu acabamento a partir da barra. E daí você dá mais largura para o seu batimão. Então, vamos lá. Eu comprei o meu de 1,60 m por 50. Eu vou cortar só 90 aqui na largura dele. Amigas, eu quero dar mais uma explicadinha para vocês antes de eu cortar o meu tecido de sacaria. Todo o tecido de sacaria, nós não podemos pegar e marcar e cortar.
nós temos que marcar. Por exemplo, eu vou marcar aqui o meu 90 centímetro. O meu 90 centímetro, ele vai dar aqui. Aqui vai dar meu 90 centímetros. Eu não posso pegar a minha fita e marcar aqui do outro lado. 90, riscar e cortar. Não. Eu tenho que pegar uma tesoura, cortar um pouquinho aqui e puxar o meu fio. E onde eu puxar o meu fio, é que eu vou cortar. Deixa eu mostrar para vocês. Porque assim fica um corte bem reto. Deixa eu puxar o fio, já mostro para vocês. Amigas, então nós vamos franzindo, nós pegamos um fiozinho e nós vamos franzindo e puxando este fio, até nós tirarmos o fio. Quando nós tirarmos o fio, fica marcadinho, quero ver se dá para vocês ver, fica marcadinho. E sobre esta marcação que nós vamos cortar, aí o nosso pano fica bem retinho. Então, vamos cortar aqui, sobre a marcação. Todo o tecido de sacaria, nós temos que fazer assim, puxar o fio e depois que nós vamos cortar. Amigas, então aqui está o meu tecido de sacaria que eu cortei 50 centímetros por 90 centímetros de largura. Mas eu quero lembrar vocês mais uma vez que esta altura aqui, vocês podem fazer com 40, com 35, menos nessa altura, ou até com os 50. Eu fiz um com 50 que depois eu vou mostrar para vocês, e este aqui eu vou fazer com uma altura de 40. Então, nós temos 90 aqui, nós vamos pegar, dobrar o nosso tecido ao meio e passar, para nós encontrarmos bem o meio. E no meio, nós frisamos bem. Eu tenho a canetinha mágica, eu vou marcar aqui, bem o meio, riscar bem o meio. Daqui deste meio, nós vamos marcar quanto nós queremos para um lado e para o outro. Por exemplo, se você quer que o seu batimão fique com 50 de comprimento, então você vai fazer todo o teu círculo aqui com 50. O meu, como eu quero que fique com 45, por isso que eu cortei o 90. Então, eu vou fazer toda a minha roda com 45. Então, eu vou marcar todo o 45 e já mostro para vocês. Eu marco colocando a minha fita métrica aqui, eu venho aqui, eu já tenho 45. Eu ando mais um pouquinho com a fita métrica e marco mais 45. Mais um tanto e marco mais 45. Mas sempre nós temos que estar com uma fita aqui nesta parte que nós marcamos, que é o centro, e aqui aonde nós estamos marcando o 45. Lembrando que vocês podem fazer com 40, com 43, o tamanho que vocês queiram, a altura. Eu já fiz um com 50, este eu vou fazer com 45. Se vocês fizerem mais curto, vocês colocam o tecido da barra para dar altura aqui. Amigas, então eu marquei o 45 em toda a volta do meu tecido, eu marquei o 45. Então, eu vou cortar bem sobre o 45. Lembrando que vocês, se tiverem o pano, o tecido de vocês mais estreito, vocês podem fazer com 40, com 44. O meu está com 45. Então, eu vou cortar sobre o 45 para mim fazer a nossa meia lua, porque esse será um diferente e lindo corte de batimão. Amigas, cortei toda a volta então do nosso batimão para formar a nossa meia lua, o nosso meio círculo. Agora eu vou nesta parte mais larga, nessa parte maior aqui em cima, nessa parte reta, fazer a minha bainha. Eu vou dobrar uma vez e mais uma vez para fazer uma bainha aqui de mais ou menos 1 centímetro. Então, eu vou à máquina dobrando, você pode ir ao ferro também, passar bem bonitinho e daí fazer essa bainha. Eu vou passar e costurar esta barrinha aqui em cima.
Fiz a barrinha aqui na parte reta do nosso batimão e agora vamos fazer o detalhe para nós aplicar em volta dele. Você pode fazer com passa-fita, você pode fazer com barrado inglês, mas eu vou fazer com uma faixinha de tricoline que eu cortei na altura de 4,5 por toda a largura do tricoline, que é 1,40 a 1,5. E eu vou pegar o meu viés é o viés estreito, e vou costurar de um dos lados. Eu vou abrir essa partezinha, ele é fechadinho. Eu abro uma partezinha assim e vou costurar em toda a extensão da minha faixa. Lembrando que a minha faixinha tem 4,5 de altura e ela tem toda a largura do tricoline. Eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Nós abrimos o viés e alinhamos bem ele com a nossa faixinha e vamos costurando bem dentro dessa marcaçãozinha que tem no viés, mas alinhando bem ele com o nosso tecido, com a nossa faixa. Então, vamos costurar toda a extensão, que é 1,5 m, 1,40 m. Costurei o meu viés em toda a extensão da nossa faixa. Lembrando que nós costuramos direito com direito, aqui o viés, direito com direito. Agora eu virei para a parte da frente e passei. Assim ficou o direito do nosso barradinho com o viés. Agora nós vamos costurar no nosso batimão. Como que vamos costurar? Ele já tem direito e avesso, porque ele já tem a bainha aqui na parte de cima. Então, nós vamos colocar da seguinte maneira. Vamos colocar direito com avesso e vamos costurar em toda a extensão. Aqui nessa parte de cima, nós dobramos uma partezinha, abraçando e colocamos um alfinete. E nós vamos em toda a extensão do nosso batimão, alinhando bem e costurando a nossa faixa. Lembrando que nós estamos costurando no avesso e o direito da nossa faixa está para baixo. Então, vamos costurar em toda a extensão e no final também nós dobramos uma partezinha abraçando. Então, aqui na máquina nós vamos alinhando a nossa faixa com o batimão e vamos costurar, fazendo uma costurinha mais larguinha. Então, aqui, amigas, nós vamos alinhando a faixa e o batimão e costurando. Costurei em toda a volta, aqui na parte de trás, o nosso barradinho. Virei para frente e passei, mas passei deixando a bordinha para trás, em toda a extensão, deixando esta bordinha de mais ou menos 1 centímetro para trás. E aqui na frente, eu já organizei para passar uma costura. Então, eu vou alfinetar aqui e vou passar uma costura em toda a volta aqui na frente. Amiga, alfinetei toda a extensão da barra do nosso batimão. Agora, eu estou passando a costura, mas eu estou passando bem na beiradinha do meu viés. Então, você vai costurando bem devagar para você conseguir costurar bem na beiradinha do viés, para ficar uma costurinha bem linda. Olha que linda que fica a nossa costurinha, bem na beiradinha. Costurei o viés em toda a volta. Olha que graça que ficou a nossa costura. Depois, nós vamos passar. Eu deixei os fios mais compridos no início e no final da carreira. Eu dei 2 nozinhos e embuti, como vou fazer aqui com vocês. Eu já dei os 2 nozinhos nas 2 linhas. Eu coloco uma agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a nossa costura. Colocamos lá por dentro da nossa costura. Passamos o fio para nós embutir. Passo aqui e puxo lá na frente para cortar. Passei os 2 fios e aqui na frente eu puxo a minha agulha, puxo bem os fios e corto para deixar embutido. Para nós não fazer o retrocesso,
E se nós cortarmos aqui, ele vai desfiar. E assim não tem marcação nenhuma. Então, o nosso barrado já está pronto. Agora, nós vamos fazer a parte aqui de cima do nosso batimão. Então, aqui está o meio. Eu vou encontrar mais uma vez o meio. Vamos aqui unir bem. Então, dobrei para encontrar bem o meio e vou marcar com a minha canetinha mágica. E aqui que nós vamos colocar o nosso suporte do batimão. Então, vamos fazer o suporte do batimão. Cortei um retângulo medindo 15 por 12 e usei um pires para fazer o arredondado. Então, aqui nós temos o nosso moldezinho. Ele tem 15 de largura por 12 de altura. Nós vamos colocar ele assim sobre o nosso tricoline. Eu cortei no meu tricoline 2 quadrados de 16 centímetros. 2 quadrados. E vou ao ferro passar uma barrinha aqui na parte embaixo de mais ou menos 2 centímetros. Nos dois, eu vou passar essa barrinha e já volto. Em um deles, eu vou colar a minha manta R1. A minha manta R1 tem bem o tamanho do meu molde. Ela é menor, ela tem 15 por 12 de altura. Então, eu vou colar ela aqui. Vou ao ferro e vou passar ela aqui. A minha manta R1, ela é um pouquinho menor. Então, eu vou passar ela aqui. Nós viramos e passamos para ela aderir aqui no nosso tecidinho. Passei a minha manta no tecido, em um dos tecidos, só para dar uma estrutura. Pode ser você usar um feltro ou até um jeans dobrado, só para dar um reforço, uma estrutura. Agora, eu vou colocar direito com direito, os dois já estão com as barrinhas, os dois aqui. Amigas, eu vou colocar o meu molde aqui, vou riscar e vou à máquina costurar para depois eu cortar os excessos. Então, eu risquei bem aqui em volta do meu molde e vou costurar. Mas, primeiramente, eu cortei no nosso tecidinho estampado um retângulo medindo 7 por 14. E fui ao ferro e passei ele a metade e passei mais uma vez, dobrando ao meio e dobrando ao meio. Mas, antes, eu passei este cantinho para fazer o acabamento em um dos lados. Então, daí eu dobrei uma vez ao meio e outra vez ao meio, porque esse cantinho já vai ficando com o acabamento. Então, agora, eu vou à máquina passar uma costura, começando aqui do lado aberto, fazendo toda a volta e terminando aqui no lado aberto, porque aqui já tá o acabamentinho lá por dentro. Costurei a nossa faixinha, olha que graça, porque deste lado já ficou o acabamento. Esta faixinha nós vamos colocar aqui dentro, que vai ser para nós enroscar. Vai ser a nossa alcinha para nós pendurar o nosso trabalho. Então, eu vou colocar este acabamento, vai ficar aqui para dentro. E aqui vai ficar uma partezinha para fora de segurança. Esta aqui eu dobrei para achar o meio. Vamos colocar a faixinha bem aqui no meio. Ótimo. Vamos colocar um alfinete e vamos à máquina passar uma costura com retrocesso no início e no final. Costurei em toda a volta sobre o meu risco e agora eu vou recortar, deixando uma margenzinha da minha costura. Amiga, cortei o excesso em toda a volta e nesse arredondadinho eu faço uns piquezinhos só para facilitar quando nós virarmos. Mas são poucos e não chegamos até a costura. É só para abrir um pouquinho quando nós virar. Agora, nós podemos virar para o lado direito. Viramos para o lado direito. Já estamos com o nosso puxador aqui, que nós vamos usar para nós pendurar.
Olha que graça. Então, aqui já está. Eu vou passar bem, porque aqui é a partezinha que vai ficar em cima no nosso batimão. A parte de cima do nosso batimão está pronta. Esta partezinha já está até com o acabamento. Muito bem. Eu medi bem o meio do suporte do meu batimão. E aqui a metade do meu tecido. Então, eu medi bem o tamanho do meu suporte. E aqui nós vamos fazer a seguinte preguinha. Vamos dobrar passando para a parte de cima, que esta parte aqui nós vamos embutir para segurar o batimão. Lembrando que aqui nós temos uma costura dupla, que nós fizemos anteriormente. Então, esta partezinha você dobra passando ela para cima, ó. Você faz uma dobradinha como se fosse num viés e coloca um alfinete. Deste lado aqui também, você dobra e passa essa costura sobre esta aqui e coloca um alfinete. Fica como se fosse uma preguinha aqui. Para esta partezinha aqui da largura da costura, nós vamos colocar dentro do nosso batimão. Mas eu vou passar uma costura aqui só para segurar essas duas partezinhas para cima. Amigas, então eu fiz tipo uma preguinha deste lado e deste para deixar esta altura. Esta altura eu vou colocar dentro aqui para eu passar a minha costura. Então, eu vou alfinetar aqui e vou passar uma costura. Vou colocar um alfinete aqui e vou passar a costura. Analisando bem aqui a parte da frente e aqui a parte de trás, para quando nós costurarmos, aqui a parte de trás também prender. Vou colocar um alfinete, passar uma costura e já mostro para vocês. Amigas, passei uma costura aqui, essa costura prendeu aqui na frente e prendeu aqui a parte de trás. Nós podemos deixar assim, podemos colocar uma cianinha, podemos colocar uma fitinha para fazer um acabamento, uma rendinha. Então, nós podemos colocar vários acabamentos, até mesmo um lacinho, um fuxico. Mas eu vou colocar o meu passa-fita, um pedacinho com a fita da mesma cor que nós usamos aqui na barra. Então, eu vou dobrar uma partezinha para dentro e vou costurar a parte aqui de cima primeiro e depois aqui a parte embaixo. Isso dá mais segurança para firmar o suporte no nosso batimão. Eu dobrei os dois cantinhos para dentro, então eu vou passar uma costura em toda a volta. Aqui eu vou deixar os fios mais compridos no início e no final da minha costura aqui, para eu dar 2 nozinhos e embutir esses fiozinhos, porque esse aqui será a última costura, será a costura do direito. Costurei o passa-fita aqui, amigas, fazendo uma costura aqui na parte em cima, fiz toda a volta. Este passa-fita também ajuda nós a firmarmos o nosso suporte, a firmar o nosso suporte no nosso batimão. Então, com o suporte pregado, bem firme, nós vamos fazer o acabamento aqui para nós pendurar. Então, como já está bem costurado aqui nossa alça, então nós vamos pregar o nosso colchete. Vamos abrir ele e vamos colocar a parte de baixo, nós costuramos aqui, e esta outra partezinha nós costuramos aqui. Lembrando que o acabamento aqui nós já fizemos antes. Então, eu vou costurar as duas partes do meu colchete e já volto para mostrar para vocês o nosso batimão lindamente pronto. Preguei o colchete aqui, olha que graça que ficou esse acabamento aqui na parte de trás. Por quê? Você pode fazer ele fechadinho aqui, mas se você quiser pendurar lá no seu fogão ou na porta da nossa geladeira, ele está abertinho aqui. É só nós colocar e fecharmos aqui. Olha que graça. Olha o acabamento e olha esse modelo, que lindo. Olha quanto tecido nós temos aqui para secar à mão. Esse tecido aqui
Esta parte aqui pode ser um pano de prato que nós usamos, porque geralmente nós usamos o pano de prato assim, desse sentido. Agora não, eu usei o pano de prato deitado. E olha o quanto nós usamos mais do tecido do nosso pano de prato. E o nosso batimão ficou muito maior e lindo. Olha que maravilha! Ele fica a coisa mais linda nas nossas cozinhas. Olha a parte de trás, que lindo o nosso batimão. E olha aqui a parte da frente, os lados. Olha que graça que ficou, que lindo, que dengo que ficou o nosso batimão. Este, então, foi o lindo e novo modelo de batimão que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.